Olá, eu sei que você sentiu a minha falta, mais uma semaninha longe de mim, mas chega segunda-feira e a gente tem mais um Marketing Caos no ar. Essa semana eu trouxe um tema muito legal, você sabe que a gente está fazendo a nossa linha de programas temáticos. E se a gente está falando de caos, né, a gente fala de caos, caos tem risco, né, porque o caos pode dar tudo errado, né. E como todo empreendedor, empresa de comunicação, agência, seja qualquer negócio que você tem, a gente sabe que empreender de todo jeito envolve risco, né? E para falar sobre risco, sobre planejamento, eu trouxe aqui dois convidados muito bons, muito bons. Carol e o Flávio. Vou pedir para eles se apresentarem porque eles que são os mestres aqui do programa de hoje. Pode começar, Carol, se apresenta aí pra gente. Obrigada pelo convite, Jefferson. Eu sou a Carol Marques, sócia da SHS Investimentos, no escritório do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Eu sou o Flávio Alves, trabalho com proteção financeira, gestão de risco, seguro de pessoas e sou franqueado da Prudential. Bom, já vou começar aqui introduzindo, né? Você falou sobre a sua atuação. O que é esse planejamento financeiro de risco, Flávio? Bom, durante a vida ali a gente corre riscos diversos, né? E aí ter uma ferramenta como um seguro de vida protege a gente de alguns riscos de saúde. Sim. E aí, o planejamento é para a gente conseguir se adequar a isso? Como que entra o planejamento financeiro nisso? Bom, a Carol traz aqui com a gente uma forma de iniciar ali um planejamento financeiro para a pessoa. E o seguro de vida acaba sendo um alicerce para esse planejamento. Então, vamos dizer, a Carol ela monta o planejamento e a ferramenta entra ali com o seguro de vida para isso. Perfeito. O seguro ele é mais uma ferramenta dentro do planejamento financeiro da pessoa. E agora então eu vou perguntar para a Carol, como que é o planejamento, Carol? Bom, a gente tem dois mundos, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Pensando na pessoa física, a gente faz primeiro a construção da nossa reserva de emergência, né? Que é aquele colchãozinho para as necessidades mais curtas. A gente atingindo a nossa reserva de emergência, a gente entra com a parte de investimentos mesmo. Pega uma LCA, um CDB, um tesouro, né? Para a gente construir a médio e longo prazo, dependendo do objetivo do cliente. Quando a gente pensa ali em pessoa jurídica, a gente não pode deixar o dinheiro amarrado por tanto tempo como uma pessoa física, né? Para 5, 10 anos. Então, o ideal é que a gente monte um fluxo de caixa, a gente tenha, né, o giro de capital ali atrelado ao investimento, para a gente não deixar só o dinheiro do dia a dia e não pensar na construção da empresa. E você acha que para eu pensar em começar a montar o meu planejamento financeiro, vamos supor que eu sou uma pessoa repleta de caos na minha vida, eu sou endividado, não estou falando de mim, tá? Uma pessoa que não tem controle financeiro nenhum. Qual que é o primeiro passo que ela precisa dar para ela começar essa organização? O primeiro passo é querer, né, sair dessa zona vermelha, né? A gente tem, boa parte dos brasileiros estão numa situação de endividamento, né, principalmente de cartão de crédito, né? As pessoas não sabem utilizar o cartão de crédito, utilizam como um recurso maior, né, do salário ali. E a intenção é a gente quitar primeiro as dívidas, né? Ter um objetivo de vida de liberdade financeira, de aposentadoria, de alinhamento, né, interno, né, até com um cônjuge, para a gente definir os objetivos e ir trabalhando em cima deles. Então, para quem ainda está endividado, o ideal é liquide suas dívidas, né, de forma saudável, faça uma negociação com um juros mais baixo, né, e aí a partir do momento que você estiver já conseguindo respirar, né, com a corda ali um pouquinho abaixo do pescoço, a gente conseguir ir montando uma reserva de emergência. Não importa o valor que você vai começar, né, porque as pessoas acham que investimento é a gente pensar sempre para 10 anos, começar quando tiver R$1 milhão. E tem investimento a partir de R$1, né, então as pessoas têm esse preconceito com investimentos, com assessoria de investimentos, acham que investimento é só para rico, né, e a gente consegue mitigar os riscos operacionais e a longo prazo com um profissional do lado. Então, acho que o importante é você ter um objetivo, né? Seja ele para a compra de uma casa, a viagem dos sonhos, um casamento. Eu tenho clientes que estão pensando na estrutura de casamento, construção de patrimônio mesmo. Então, a gente entra fazendo um alicerce para cada cliente. Ô Flávio, a questão, até trazendo nessa situação, né, da pessoa ela ainda não estar organizada financeiramente, ela ainda não tem o planejamento. Você acha que ela precisa antes se organizar para pensar na contratação, por exemplo, do seguro? Ou é algo que ela deveria já pensar até antes mesmo ela estando ali naquela situação?
Não, perfeito. A pergunta ela é ótima, né? Imagina a gente construindo uma casa sem um alicerce, né? Aí você começa a construir, qualquer ventinho vai derrubar essa casa. O seguro de vida, ele é o alicerce dos nossos investimentos, do nosso patrimônio. Por quê? Porque no primeiro imprevisto de saúde que você tiver, você vai atrás ali desse patrimônio que você guardou. Né? Então, assim, com o seguro de vida e todas as outras coberturas que a gente tem opcionais, numa dor de barriga, né? A gente até brinca numa dor de barriga, mas né, uma invalidez, uma doença grave, até mesmo uma fratura, o primeiro recurso que você tem disponível ali, você vai usar. Com o seguro, você consegue ser beneficiado com uma proteção financeira para que você não tenha que usar esses recursos guardados através do investimento. Legal. Você acha, Carol, que pra gente pensando, a gente falou assim muito da pessoa física, né? Mas empresa, ela também precisa ter essa visão, e até é uma curiosidade que eu tenho. Empresa também costuma e ela pode fazer investimentos? Não só pode, como deve, né? Porque as empresas, elas têm 3 objetivos, né? O principal, quando a gente abre um CNPJ, é o quê? Ter lucro, né? A gente fazer dinheiro com o core do negócio. Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem a proteção financeira, porque o seu dinheiro, né, o lucro da empresa, ela vem do seu negócio. Mas e se for um negócio de venda de produtos e a sua margem de venda cair? De onde você vai tirar, né, o recurso? Ou pega agora a pandemia, né, que a gente teve, né, e foi um caos mundial. Total, boa parte das empresas fecharam, né, o setor ali de alimentação, shoppings, né, que são a grande área de consumo que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, fecharam. E boa parte dos negócios acabaram fechando também, porque não tinha um fluxo de capital, não tinha aquela proteção financeira para resguardo. Então, entraram ali, né, boa parte de demissões, boa parte dos empresários faliram mesmo, né? Fecharam as portas e com dívidas, porque não conseguiram suportar ali o dia a dia. Então, não adianta só você ter uma reserva ali pro dia a dia, né? De fluxo de caixa, conseguir pagar o seu funcionário. Você precisa ter o recurso para pagar o seu prolabore, para aumentar a sua empresa, para investir em benefícios, né, da empresa, seja um mimo para um cliente, um mimo para o seu próprio funcionário, né? Então, assim, custos do dia a dia... dando até um exemplo de uma conta de luz, né? Se você investe ali pelo menos R$10 mil no mês, você vai ter uma rendinha entrando para ajudar um custo de conta de luz, por exemplo. Então, pode e deve, né? No entanto que grandes empresas têm os IPOs abertos em bolsa e a gente usa o nosso conhecimento em ações e mercado de renda variável para investir nas ações, né? Legal. Pensando ainda nesse universo de empresa, também faz sentido investir no seguro? Aí seria o sócio ou a própria empresa? Perfeito, né? A gente está falando do empresário, né? O empresário, ele tem ali vários riscos, né? A gente até fala que para gerenciar uma empresa, um bom empresário ele tem que cuidar ali de um risco trabalhista, de um risco fluxo de caixa, de um risco tributário. Então, assim, a gente tem vários riscos. Mas trazendo aqui para o nosso meio agora, né? A gente também tem um risco... e se você perder seu sócio? E se o seu sócio vem a falecer? Qual é o risco que sua empresa corre? Né? E a gente tem alguns aqui para sinalizar. Um deles o sócio, né, que remanesce na sociedade, ele tem até 90 dias para pagar em dinheiro a família do sócio falecido. Um outro que se ele não pagar isso, essas cotas vão para o inventário, tá? E, consequentemente, os herdeiros acabam assumindo a empresa, né, no lugar do sócio falecido, se tornando novos sócios, né, daquele sócio que permanece lá. Inclusive, né, um grande detalhe é os filhos que estão fora do casamento. Então, assim, eles acabam assumindo aquele lugar da sociedade do sócio falecido por conta de herança, né? Então, aí qual que é a solução para isso? É uma boa apólice de seguro, né? Onde protege os sócios, consequentemente, acaba protegendo também a empresa. O que vocês acham que a gente tem ali, por exemplo, até a própria contratação do seguro, né? Mas que outras ações a gente pode fazer, pensando até no lado do empresário mesmo, para ele reduzir esses potenciais riscos, né? Como que ele pode identificar e reduzir risco? Bom, primeiro tem que fazer uma gestão, né? Quando você vai abrir uma empresa, você faz uma gestão de riscos não só do seu sonho, né? Que onde você quer chegar,
mas os imprevistos que podem acontecer nesse meio do caminho. Dois a gente já sinalizamos aqui. Um é um bom planejamento, fluxo de caixa, né? Que você tem que ter um acompanhamento de perto ali de um gestor de financeiro bom, tá? O outro é esses riscos que a empresa pode acontecer. Um especialista do trabalho, né? Para trazer ali bons contratos de trabalho. Um especialista tributário, né? Um advogado tributário também vai ajudar a empresa a se enquadrar melhor. Um bom contador, né? Principalmente ali um bom contador. É importante para classificar a empresa certinho ali no início dela. E eu acho que é isso, né? A gente consegue ali... você tem que diminuir os riscos, né? Ter bons profissionais logo na largada ajuda a empresa a prosperar. Legal. Exato. Acho que começa tudo pelo plano de negócios, né? O ambiente onde a gente vai estruturar a empresa, quais são, né, os nossos clientes, o público-alvo, começa tudo ali. Eu acho que quando, né, boa parte das empresas que estão nascendo, né, pega agora da pandemia para cá, são femininas, né? O público feminino está crescendo, mas cerca de 85% acaba fechando. Por quê? Porque começa com aquele gargalo, né, do eu faço tudo, eu sou financeiro, eu sou marketing, eu sou gestor comercial, né? Eu sou tudo. E quando você não tem bem traçado, né, os profissionais especialistas adequados do seu lado, em algum momento vai impactar no seu financeiro. E nem sempre o motivo de você encerrar uma empresa é o financeiro, né? Tem outros processos que vêm antes. Então, ter um acompanhamento dos especialistas, né, cada um no seu quadradinho ali, para dar força para a empresa crescer, né, impulsionar o futuro, é primordial, né? Acho que é o principal risco que a gente tem ali são as pessoas, né? Não são o financeiro em si. Porque muitas vezes a gente acaba... Porque, querendo ou não, o financeiro, digamos que entra como o sinal principal, né? Porque mais digamos que o gargalo da questão, ele pode estar porque a empresa não vende, porque ela não entrega, não tem funcionário, como você está falando, não tem pessoas treinadas para entregar. Então, tentar identificar esses riscos, né? Tá ali realmente no plano de negócios, e é um negócio que precisa ser feito ali constantemente, né? Porque a empresa tá mudando o tempo todo, ela precisa... Porque todo dia tem um processo diferente, às vezes o risco vem de, por exemplo, apareceu uma ferramenta nova, eu não consegui implementar essa ferramenta, dominou o mercado e eu fiquei para trás, meu negócio morreu. E aí o resultado vem no financeiro, né? Sim. Que é o que decreta a falência, mas o problema não necessariamente era algo financeiro, né? O financeiro é o último estágio, né? Que é ou dá certo ou não dá certo. Então, quando a empresa ela tá no início, a gente precisa fazer o quê? Gerar lucro, né? Enquanto ela tá na fase de investimento, a gente ainda tá no vermelho, ela precisa dar lucro. Sim. E quando já deu lucro, o que você faz com esse excedente, né? Tira tudo de prolabore e vai viajar para Dubai? Não, precisa ter um plano ali de ação junto com um gerente de banco, né? Que seja de confiança, dos bancões aí que a gente tem no varejo, ou um assessor de investimentos, porque ele vai direcionar os objetivos da empresa a médio e longo prazo, né? Aquela pergunta que todo mundo faz em entrevista, né? Por exemplo, como você se enxerga de 5 anos? Como você quer que a sua empresa esteja daqui 5 anos? Você quer que ela seja comprada pelo mercado? Você quer deixar um legado? Ela vai fechar? Como vai ficar? Né? Então, se a gente não tem bem desenhado, né? E não dá só para desenhar, tem que colocar em prática todos os dias, né? O mercado muda todos os dias. Acho que um exemplo, né, do que a gente falou de empresas que fecharam, pega a Kodak, por exemplo, né? Ela ficou para trás, a Blockbuster, né? São empresas que vieram, revolucionaram o mercado e foram dominadas por outros inovadores, né? Então, tem que estar em acompanhamento, né? O mundo está em evolução e a gente precisa acompanhar. Eu concluo isso, né? Você vê quantas coisas o empresário ele precisa se preocupar o tempo todo, né? Às vezes ele só está ali de olho nas vendas ou na entrega do serviço de qualidade, que é importante. Eu acho que é um dos primeiros passos aí para a empresa começar a sua jornada. Mas ele tem que ter cuidado com todas as áreas, porque uma área que ele esquecer e deixar para trás pode ser um tombo, né? Às vezes você está subindo bem, ainda mais um empresário que sobe bem rápido, né? Está subindo bem, está indo bem, está vendendo bem, está divulgando bem através do marketing, está fazendo todo o processo perfeito. Mas se ele esquecer ali de cuidar de um contador, de um trabalhista, de um seguro, aí o tombo vem, né? E aí a descida é rápida, né? Então, tem que ter cuidado com todas as áreas. E vocês acham que
a diversificação de receitas. Até estava pensando assim, por exemplo, a empresa, trazendo aqui para o nosso mundo de comunicação, né? A gente tem ali agências de comunicação que oferecem sites apenas. E aí ela começa a explorar outras possibilidades. Isso vocês entendem como uma forma de reduzir também os riscos? A gente diversificar as nossas possibilidades de receitas? Sim, e até linkando, né, a parte de proteção patrimonial com investimentos. Pensando na pessoa física, montou a sua reserva de emergência, né? Se você não tem um seguro te protegendo, né? Quem nunca chutou o dedinho, né? Quem nunca bateu o dedinho ali no pé da cama, né? E precisou ficar parado. Então, se você não tem um seguro te protegendo para esse momento, né? De 15 dias, 20 dias que você vai ficar parado ali com um gessinho no pé, você vai fazer o quê? Tirar da sua reserva de emergência, né? Se for um problema maior de saúde, que até o Flávio entra muito mais em detalhes, né? Mas falando um pouco mais por cima, tem um problema de saúde, tem a sua reserva de emergência, usou a reserva de emergência, você vai fazer o quê? Pegar do seu médio e longo prazo. Ainda continua tendo aquele gasto, né? Então, o seu patrimônio ele vai sendo dilapidado se você não consegue fazer essa construção, né? Então, o seguro ele vem como um alicerce mesmo. Sim. Não adianta você montar uma casinha de papel, né? A casinha dos 3 porquinhos ali, que o primeiro ventinho que vem ele vai te derrubar, né? Então, acho que a maior forma de diversificação entenda o seu financeiro, pessoa física ou pessoa jurídica, entenda que você precisa ter uma reserva de emergência, uma construção para os seus objetivos e que, em paralelo a isso, você precisa ter um seguro. Sim, né? sim. É o seu alicerce. Você sabe que no nosso meio aqui de comunicação acontece muito de contratação via PJ. Então, às vezes, é muito freelancer. Então, o cara, ele trabalha muito PJ. A gente chama urgência, né? Que é a pessoa que trabalha sozinha. E, muitas vezes, essas são as pessoas mais propensas ao risco. Porque, às vezes, se ele está ali empregado, ele tem o INSS, que, querendo ou não, dá ali uma segurança, pelo menos para ele continuar recebendo alguma ainda coisa. Dá, né? Ainda dá. Pagar a cesta básica, né? Pelo menos. Agora, comida. se o cara ele tem só um MEI, por exemplo, ainda tem alguma coisa, mas é isso, né? Ele meio que se machucou. Ele perde total sustento dele sem ter qualquer possibilidade, né? Ele precisa da garantia dele privada, né? Quando ele é CLT, ele tem essa garantia do INSS que para muitas pessoas não resolve muito, né? E principalmente então mesmo cargo pro CLT, é importante ele fazer também, né? Até quem eu diria que eu aconselho até uma pessoa que é CLT, ela precisa também se preocupar com a renda. E se ela é afastada ali por algum motivo de saúde do trabalho, ela tem a renda dela diminuída, né? Porque ela entra ali no INSS. No valor máximo. E aí né? as contas delas não diminuem porque ela ficou doente. Né? As contas dela já tá, né? Às vezes, se a pessoa não está bem organizada financeiramente, ela já está ali no limite dela, qualquer imprevistinho ela, né, estoura e fica no vermelho. Então até o CLT precisa. O que dirá quem não é CLT? Né? Então precisa sim ter o negócio. E aí uma coisa também importante para agregar além de uma boa gestão financeira, né, a gente também, eu diria que o diversificar os profissionais também é bom. Por quê? No sentido, cada um na sua caixinha. Às vezes você contrata lá um contador, né? Vou pegar o exemplo do contador que eu acho que as pessoas conhecem mais, né? O contador que faz tudo, né? Não, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Talvez ele não cuide de tudo isso, né? E aí uma questão trabalhista que é bem delicada é deixado para trás. Uma questão tributária muitas vezes também é deixado para trás. O seguro, principalmente, né? Por conta de cultura brasileira também é deixado para trás. Então, assim, ter bons profissionais específicos em cada área, eu acho que é uma boa gestão de risco. Legal. Carol, para eu começar a fazer investimento, né, com um assessor, tem alguma quantidade que você recomenda a partir de algum estágio de vida dessa pessoa? Qualquer pessoa pode começar, né? Acho que até dando um exemplo bem pro dia a dia mesmo. Dentro do BTG, a gente tem a conta para os menores de idade. Então, legal. A criançada já sai da maternidade hoje com CPF na certidão, né? Então, já pode ter uma conta aberta e o pai e a mãe começam a fazer ali o desenvolvimento da vida financeira dos filhos. Qual criança que, né, do nosso meio, ou que você conhece, que já tem 300 mil reais ali para ser aplicados de uma vez, né? Então, eu acho que em questão de ticket, né? O ideal, quando a gente fala de uma assessoria de investimentos, é a partir de 100 mil reais. Por quê?
Porque você já montou a sua reserva de emergência e vai fazer sentido para o assessor te dar continuidade, né? No processo ali, para você crescer mais o seu patrimônio de uma forma mais rápida. Agora, tem investimentos na bolsa a partir de R$1. Então, não tem essa... Não dá para fazer, né? Sim. Hoje em dia, nem na loja de R$1,99 a gente acha mais opções de R$1 praticamente, né? Então, é muito mais por uma escolha pessoal sua de falar, olha, eu ganho R$3.000 de salário, sou CLT e ganho R$3.000 de salário. Aqueles 10% que a gente normalmente dá de dízimo na igreja, guarda para você, né? Caiu o seu pagamento lá dia 20, dia 25, se pague primeiro e o que sobrar do seu orçamento, você faz uma gestão dos seus gastos, né? Então, é sempre pensar numa pizza, né? Colocar os seus gastos essenciais até 50%, a parte de investimentos e de proteção, né? Entrando na parte de seguros entre 20% e 30%, e o restante ali você vai fazendo uma administração para gastos que não são essenciais, né? Você tendo isso bem claro na sua cabeça, fica fácil de você montar um planejamento, né? A gente tem, eu até mostro bastante para os clientes, uma planilha que a gente chama de planilha do milhão, né? Então, em quanto tempo você quer ter R$1 milhão na sua conta? Em quanto tempo você quer ter a sua liberdade financeira, né? Hoje, tá dando um exemplo. Você quer ter um rendimento passivo entrando na sua conta de quanto todo mês? Então, a gente consegue ir trabalhando nisso, né? Se você falar assim, Carol, amanhã eu quero ter R$10.000 caindo todo mês na minha conta. Você vai ter que fazer um aporte maior, porque o tempo que você está me dando é menor, né? Mas se a gente pensar para um filho, 18 anos, presente de aniversário, uma faculdade, a gente tem 18 anos para trabalhar. Então, praticamente ali você vai colocar R$100 todo mês, né? Então, o quanto, por exemplo, eu tenho que investir vai depender muito do quanto eu quero ganhar, né? Do seu objetivo e o tempo, né? Porque as pessoas acham, nossa, eu quero R$1 milhão na minha conta. Eu tô com 20 anos e quero me aposentar com 50, tendo esse salário caindo na minha conta. Poxa, eu tenho que guardar R$3.000 por mês? Não. Eu preciso guardar R$10.000 por mês? Não. Depende do tempo que você tem, né, pra fazer a gestão. Você tá com quantos anos? Eu tô com 28. Eu já tô esquecendo a minha idade. Pra gente pensar ali numa aposentadoria, pega 30 anos de contribuição, né? A gente pensando até em INSS, que a gente falou agora há pouco. Pra gente ter um teto de salário ali do INSS na aposentadoria, a gente precisa guardar R$800 todo mês. Entendi. No teto, né? Pra gente ter 6 mil caindo de salário. Arredondando, né? 6 e pouquinho dá uns R$6.000. Se você contribuir os mesmos R$800 durante os mesmos 30 anos como profissional, você vai ter mais de R$10.000 caindo na sua conta. Então, é o tempo, como você investe o seu dinheiro, né? Se a gente deixar na mão do gerente do banco, ele vai colocar produtos que são interessantes para o banco, e nem sempre vai ter a melhor performance para você. Então, o assessor de investimentos, ele vem para te ajudar a abrir os olhos, né? Ele vai olhar o mercado como um todo, vai olhar um pouquinho da economia fora do Brasil, um pouquinho de contexto Brasil, porque a gente sabe que aqui todo dia tem uma notícia nova, né? Selic tá caindo, agora já tá com projeção de subir de novo. Então, é a gente ir juntando o quebra-cabeça para tentar trazer a melhor rentabilidade para você. E aí, na gestão de riscos, né, Flávio? Eu acho que o importante é... Hoje você tem um patrimônio de R$300 mil. Entrar com seguro que faça essa proteção para você. Isso. Eu posso proteger esse patrimônio que eu tenho? A partir do momento que eu tenho, eu consigo proteger ele? Sim, a ideia é essa, né? Como você está construindo um patrimônio, né? É sempre pensando no alicerce desse patrimônio. Qualquer imprevisto, esse patrimônio está preservado, né? Então, hoje, um jovem de 16 anos, ele já consegue montar para ele uma pólice de seguro, né? Pensando nos estudos, pensando, né, na construção de patrimônio dele. Tá? Então, ele já consegue montar ali. E o que eu sempre... quando vai começar, né, ter uma cultura do seguro, eu sempre indico para o meu cliente pensar em quê? Numa pólice que ele vai pagar ali por mês de 5% a 7% da renda dele. Então, não menos, porque aí fica desamparado, mas também não mais, porque senão ele vai comprometer uma outra parte do orçamento dele. Mas para começar, né, o jovem, ou até mesmo o iniciante, né, nesse mundo da segurança financeira, começar de 5% a 7% o valor que ele vai pagar ali por mês, né? Então, dá sim. Vocês sentem que aqui no Brasil tem uma certa cultura que não valoriza tanto a importância do seguro e até do planejamento mesmo? Vocês sentem isso? Muito. Eu sinto. E até, né, vou começar falando, né? O brasileiro, ele vive de caos, né?
E aí, quando acontece o caos, ele abre o olho para aquele assunto. Né? Antes da pandemia, éramos apenas 5% dos brasileiros com seguro de vida. E depois da pandemia, passou para 17%. Caramba, que Então, assim, a gente precisa ali de algo para nos movimentar, né? E acho que o investimento também mudou bastante depois da pandemia. Mudou, mas ainda hoje, né? Se a gente for ver em questão só Brasil, 80% das pessoas ainda não investem, né? E metade das que investem ainda investem o quê? Na poupança. Não tem esse planejamento de longo prazo, né? A gente pegando aqui estatística de idade mesmo. A gente tem uma projeção aqui de chegar até os 100 anos. Hoje a gente está na base aqui dos 30, 35. A gente ainda não viveu metade do que a gente tem para viver, né? Então, as pessoas têm essa... já tô velho para começar a investir, já tô velho para começar a guardar. Tá, mas e na aposentadoria? Vai viver de quê? Tem o INSS, mas, poxa, o seu custo de vida hoje é R$5.000. Daqui 30 anos, quando você se aposentar, não vai ser mais 5, vai ser 15. Né? E de onde você vai tirar esse patrimônio, né? Você vai conseguir fazer a sua gestão sozinho? Hoje, aqui no Brasil, só 3% da população consegue se manter sem INSS. É um percentual baixíssimo, muito baixo, né? A educação financeira está entrando agora nas escolas, né? Então, acredito que das próximas gerações para frente vai ser um negócio um pouco melhor, né? Até para a gente melhorar a questão educacional, Brasil, mundo, para a gente crescer, né, como ser humano e manter a nossa independência, né? Não, acho que a gente não vai chegar nos Estados Unidos da vida. Mas para a gente ter um pouco mais de nome, né? Pensar no financeiro para as próximas gerações é muito importante. Esse percentual, acho que é até interessante a gente fazer esses comparativos, né? O brasileiro, ele cresceu bastante, né? A cultura do seguro depois da pandemia. Mas se a gente pegar o exemplo do americano, 66% do americano já tem o seguro de vida. Caramba! Então, assim, e o japonês mais ainda. A gente pode chegar a 90% dos japoneses com essa cultura do seguro de vida. Então, assim, estamos melhorando. Sim. Mas ainda tem bastante coisa para... Aqui é engraçado que as pessoas elas não gostam nem de falar no tema, por exemplo, morte. Esses dias eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho meu seguro de vida, essa aqui é a apólice. Não quero saber, né? Não, porque ela acha que, tipo assim, eu já tô falando que eu vou morrer e tudo mais. Não, você tá colocando da proteção. Eu vi até esses dias um post de uma moça falando que eles tinham uma pasta. Então ela falou assim, toda vez que a gente vai viajar, que a gente vai fazer, vai pra algum lugar assim longe e tudo mais, eles deixavam essa pasta com alguém que ia ficar, tudo mais, algum familiar, uma pessoa de confiança, que aí nessa pasta tinha as informações, as apólices, tinha as senhas, os acessos, e você vê que a gente tem pouco essa cultura. É uma cultura que passa muito pela falta de planejamento, e a falta de planejamento para tudo, né? Desde ali, vou abrir o meu negócio, muita gente já começa ali, não quer se planejar, não quer pensar, e financeiramente também, né? É um negócio que eu vejo mudando, até você falou a questão da pandemia, porque veio medo ali, né, do que pode acontecer, então muita gente começou a se movimentar nisso, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente, né? Com certeza. Vocês acreditam que pra gente pensar numa proteção, pensando até no lado de empresa, né, que elas também conseguem mitigar esses riscos com investimentos? Não? Tem alguma forma disso? Pensando tendo ali aquela reserva, né? Porque aí eu construí não sei se quando a gente fala de empresa também entra como uma reserva de emergência. Pode considerar como uma reserva de emergência. E acho que até pegando, se eu entendi bem a pergunta, né? Para mitigar os riscos, né? Pega agora a pandemia. Restaurantes que faturavam lá R$1 milhão por mês. Fechou. De onde vem, né? Você não tem mais receita entrando. Muitas vezes você tem que pagar aluguel. Pega em shoppings, né? Os shoppings fecharam, mas os lojistas precisavam ainda pagar aluguel, né? Eu tenho casos na família que a gente viveu por isso. Então, não tem receita entrando, só está saindo, né? Se você não tem um investimento, não tem essa reserva, né, para atender uma demanda mais pontual, ou até pegando um risco trabalhista, né, de funcionários que processam, e muitas empresas acabam quebrando porque não conseguem pagar um funcionário ali que saiu. Então, a gente precisa ter essa reserva, né? Não só pensando em fechar a empresa, mas no risco trabalhista, numa expansão. Eu tenho cliente que ele nunca investiu financeiramente, ele sempre investiu no crescimento da empresa, né? E até dando um outro exemplo,
sempre fizeram investimento na própria empresa, a empresa cresceu muito, né? Tá passando já para os filhos. E agora, recentemente, eles receberam um crédito rural, né? Com uma taxa ridícula, 8% ao ano, com uma taxa de carência ali de 1 ano. Não precisa ser mágico para você dobrar o capital que você tomou, né, de crédito. Então, muitas vezes, a gente consegue até tomar um crédito no mercado e fazer uma alavancagem financeira utilizando isso a nosso favor, né? As pessoas têm medo de ter dívidas. Não tem problema nenhum de ter dívida, né? Desde que você tenha um rendimento suprindo a sua necessidade. Então, acho que a parte de diversificação de investimentos entra muito nisso também, né? Mas pensando assim, ó, por exemplo, aí até uma dúvida minha mesmo. Se eu tenho aquele valor que é ali para a minha reserva de emergência, e aí seja pessoa física, seja empresa, né? Eu tenho aquele valor que é a minha reserva de emergência para eu utilizar. Esse valor, ele é diferente do valor que eu vou começar a investir ou é esse mesmo valor? Então, eu tenho que ter uma reserva. Ele rendendo todos os dias. A gente tem CDBs com liquidez diária, a gente tem fundos de investimentos com liquidez diária. Você pode deixar a sua reserva de emergência para uma empresa alocada nesse setor, né, nesses ativos. Ele vai te render todos os dias como se fosse uma poupança, só que com o dobro de rendimento. Né? E aí, a partir do momento que você fala assim, bom, pensando numa pessoa física, meu custo de vida para os próximos anos é de fixo, né? É de, sei lá, R$100 mil. Montou-se seu 100 mil reais, deixa ele com liquidez e a partir disso a gente começa a investir a longo prazo. Porque se você precisar retirar o dinheiro, você não vai ter um deságio, né, de um produto ali, um CRA, até um CDB mesmo, que se a gente ficar abaixo de 2 anos, você tem imposto ali incidido de 22,5% a 15%. Né? Então, a gente consegue diversificar dentro de um mundo ali com mais liquidez, né, a facilidade de você tirar o recurso com vários produtos. Né? Entendi. O que determina tudo isso aí é o perfil. Exato. Né? Conhecendo o cliente, conhecendo a necessidade dele, você consegue ajustar um bom planejamento financeiro atrelado a uma boa gestão de risco, né? Uma boa pólice de seguro. Então, assim, trazendo até esse gancho do seguro, né? Para o empresário, né? O empresário que ele tem um sócio, imagine um risco que ele tem ali se o sócio vier a falecer. Você tem sócio? Tem. Então, imagine se o seu sócio vier a falecer. Qual é o risco? Esses que eu passei. Você vai ter que comprar as cotas que ele tinha, né? Pagar para a família dele. Se você não tivesse essa liquidez para fazer isso num tempo de 90 dias, essas cotas vão para o inventário. E aí começa a sua dor de cabeça. Porque aí você vai precisar... Elas vão para o inventário, vai ter que regularizar. Se não regularizar a tempo, os sócios, né, os herdeiros se tornam seus sócios. O filho do seu sócio sabe fazer o que você faz? Eu acho que ele não tem. Então aí já está um passo da empresa. Né? A empresa começa a ir para um outro lado. Por quê? Porque é uma preocupação que pode acontecer. Basta, né? Você que tem sócio, você corre esse risco. E muda então, pensando nisso, por exemplo, o valor da minha apólice, ele muda de acordo com o meu risco? Sim. São 3 fatores que determinam ali a apólice. O capital que você quer proteger. Tá? O prazo e o sexo e a idade. Né? Então, são fatores que vão determinar o valor que você paga naquele seguro. O sexo, né? A sua idade e o capital que você quer proteger. Entendi. Né? No caso, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que sua empresa vale, né, R$200 mil. 100, né, se considerando 50-50, o seu sócio tem 100 mil ali. Você vai precisar comprar essa cota da família. Aí digamos que é o valor entra para a empresa. Ah, entendi. Caso venha a falecer o sócio, se vocês tiverem um seguro de vida sucessão, né, que cada sócio tem o seu seguro, esse benefício será pago para a empresa. Aí a empresa consegue comprar as cotas. E tem um prazo, um tempo, por exemplo, para isso acontecer? Sim, legal. O cliente ele pode escolher o prazo que ele quer pagar. Ele pode escolher 10, 20 ou 30 anos. Então, ele consegue administrar ali, só que o seguro ele é vitalício. Né? Então, enquanto a sociedade estiver ali, ele pode sim se beneficiar desse seguro. Aí o pessoal me pergunta, Flávio, mas e se a sociedade um dia vem a desmanchar? O seguro traz também a modalidade resgatável. Então, o cliente pode sim, lá na frente, também resgatar esse valor. Legal. Então, por exemplo, se daqui 5 anos a empresa acabou, a gente consegue Tem a opção do resgate. Legal, isso é legal. Bom, a gente já passou aí do nosso tempo, já estamos chegando aí no final. Falei para vocês que o programa passa voando, né? Agora, pra gente ir para os nossos finalmente, eu queria pedir uma dica para vocês, pensando aí nesse mundo de investimentos. O que vocês recomendariam aí para os nossos telespectadores?
Acho que o primeiro passo é começar, né? Não importa com qual montante, é começar, procurar um profissional, um especialista, que seja de confiança, seja um parente, um amigo próximo, ou um assessor de investimentos, né? A gente tem vários profissionais no mercado. É muito questão de identificação, né? Então, é um trabalho muito próximo. Conheça bem o escritório, né, ao qual você está se associando ali. Tem muito golpe hoje, né, no dia a dia ali, que a gente acaba vendo até em noticiário. Então, é importante conhecer o profissional, se identificar com a instituição financeira, seja ela qual for. E, se possível, venha falar para a SHS Investimentos, né? Acho que a melhor dica que eu podia dar é essa. E até trazendo, né, acho que indica de leituras. Para quem está começando a pesquisar um pouco, querer entrar nesse mundo, dá uma lidinha no Pai Rico, Pai Pobre. Ajuda muito. São livros, né? Pai Rico, Pai Pobre, influências né, da atualidade aí, Thiago Nigro, Serbase. Eles trazem esse início, né, do investimento e eles colocam o seguro como sendo uma das ferramentas que não pode faltar no planejamento financeiro. Então, eu diria isso também. Legal. Gente, muito obrigado. Primeiro, agradecer a participação de vocês. Espero que tenham gostado aí, que tenha sido bacana. Que vocês tenham ali aprendido essa verdadeira aula que a gente teve aqui. Aprender a controlar o risco, pelo menos a gerenciar. E aí, vou pedir só para vocês deixarem as informações, onde podemos encontrá-los, né? Carol, Flávio, falem aí. Meu Instagram, Flávio Alves, _ LP. Legal. E você, Carol? O meu é o Carol Assessoria. carolmarques.assessoria, na verdade, né? E o do escritório é o SHS Investimentos. Carol tá fazendo uns vídeos lá, hein? Acompanhem lá. Pessoal, muito obrigado. E nos vemos semana que vem com mais um episódio do Marketing Caos. Semana que vem temos aí mais um tema pra gente debater e explorar esse caótico mundo aí que a gente vive. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado. Obrigada.